Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Eu pedi minha namorada em casamento, ela rejeitou porque não era o pedido dos sonhos dela, descobri que ela tinha outro sonho em mente. Oi Reddit, eu não planejava compartilhar isso, mas preciso desabafar porque isso tem me consumido. Eu, homem de 28 anos, recentemente pedi minha namorada de 3 anos, mulher de 26 anos, em casamento, e digamos que não saiu como eu imaginei. Na verdade, foi tão longe de um felizes para sempre quanto possível, sem chamar isso de um desastre completo. Primeiro, deixe-me dar um pouco de contexto sobre nós. Nos conhecemos há 3 anos no meu antigo emprego. Eu trabalhava em TI, era o tipo de cara que consertava computadores, mas não conversava muito enquanto fazia isso. Mantinha minha cabeça baixa, fazia meu trabalho e contava os minutos até poder ir para casa e relaxar com a Netflix. Então, havia ela, o oposto de mim em todos os sentidos possíveis. Ela trabalhava no marketing, que já é o departamento mais extrovertido de qualquer empresa, e ela prosperava com a atenção. Quando entrava no escritório, era como se uma luz se acendesse. Ela conseguia transformar a história mais comum em algo hilário e tinha uma carisma que fazia todo mundo querer estar ao redor dela. Normalmente, eu não me interessaria por alguém assim. Sou o tipo tranquilo, reservado e focado, e não gosto de sentir que estou no centro das atenções. Mas havia algo nela, uma energia que eu não conseguia ignorar. Começamos a conversar durante os intervalos para o almoço, o que virou piadas internas, que se transformaram em eu realmente ansiar por ir ao trabalho só para vê-la. Eu não estava procurando um relacionamento na época, mas antes que eu percebesse, estava apaixonado. Quando recebi uma oferta para um novo emprego, decidi arriscar. Pensei que, se desse errado, eu estava saindo de qualquer forma, então não seria grande coisa. Eu a convidei para sair, e, para minha surpresa, ela disse sim. Nosso primeiro encontro foi nesse restaurante italiano peculiar, e lembro de pensar, uau, ela é ainda mais incrível fora do trabalho. Ela era engraçada, inteligente e uma ótima ouvinte. Apesar de adorar ser o centro das atenções, também sabia como me fazer sentir visto. Depois disso, as coisas evoluíram rapidamente. Oficialmente nos tornamos um casal em poucas semanas e parecia que tudo se encaixava. Claro, tínhamos nossas diferenças. Ela adorava ir a festas e organizar encontros, enquanto eu era mais do tipo que gosta de ficar em casa pedindo comida. Ela me levava a eventos, e eu ia relutante, mas no final da noite geralmente me divertia. Ela tinha esse jeito de me tirar da minha concha, e eu gostava disso nela. Ao longo dos anos, construímos uma vida juntos. Nos mudamos para um apartamento aconchegante no centro da cidade, dividimos as tarefas e encontramos um ritmo que funcionava para nós. Ela me apresentou a sua família barulhenta e amorosa, e eu mostrei a ela como apreciar os momentos de tranquilidade, como assistir a um filme em casa ou fazer uma caminhada. Não estou dizendo que tudo era perfeito. Tivemos nossa cota de brigas, principalmente sobre nossos diferentes estilos sociais, mas sempre conseguíamos encontrar um terreno comum. Eu honestamente pensei que estávamos construindo algo sólido. Nos últimos anos, tínhamos conversado mais seriamente sobre o futuro, casamento, filhos, tudo isso. Ela dava dicas sobre como queria um casamento de conto de fadas e alguns meses atrás, até fomos juntos escolher um anel. Ela experimentou alguns e me contou o que gostava, nada muito grande, mas também não muito pequeno. Fiz anotações mentais, tentando descobrir o que a faria mais feliz sem esvaziar completamente minhas economias. Quando decidi pedir a mão dela, tinha certeza de que estava tudo planejado. Não sou o tipo de pessoa que faz gestos grandiosos e chamativos, então queria algo significativo, mas sem exageros. Planejei um dia cheio das coisas favoritas dela, brunch no café que ela mais gosta, uma aula de cerâmica, ela adora coisas artísticas, e um passeio ao pôr do sol à beira do rio. Achei que seria a mistura perfeita de romantismo e consideração. Para o jantar, reservei uma mesa em um pequeno restaurante que nós dois amamos. Não era um lugar extravagante, mas era perfeito. Pelo menos, era o que eu achava. A atmosfera era aconchegante, íntima, com uma iluminação quente e uma comida tão boa que poderia fazer você repensar toda a sua vida. Achei que seria o lugar ideal para o que eu tinha planejado. O dia todo correu bem. Ela parecia genuinamente feliz, sorrindo, rindo, se inclinando para perto de mim durante nosso passeio pelo rio.
Enquanto isso, eu era um desastre nervoso por dentro, repetindo meu discurso mentalmente tentando não dar na cara o quanto eu estava conferindo o bolso para garantir que a caixa do anel ainda estivesse lá. Quando a sobremesa chegou, eu sabia que era hora. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que iria saltar do peito. Coloquei a mão no bolso, levantei-me e me ajoelhei. Ela olhou para mim, os olhos arregalados, e eu sorri, tentando manter a voz firme. Eu te amo mais do que qualquer coisa, disse eu, ou algo nesse sentido. Honestamente, nem me lembro de tudo porque a adrenalina tomou conta. Você quer se casar comigo? Ela não disse nada. Apenas me encarou, o garfo congelado no meio do caminho até a boca. Todo o restaurante parecia ter mergulhado em um silêncio absoluto, ou talvez fosse só na minha cabeça. Eu esperava um suspiro, lágrimas, talvez até que ela pulasse para me abraçar. Em vez disso, a expressão dela começou a mudar. Não era choque ou alegria, era um olhar estranho, quase desconfortável, como se alguém tivesse acabado de pedir para ela resolver um problema de matemática na frente da turma. Sua boca abriu e fechou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas não conseguisse. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade ajoelhado ali, com todos os olhos do lugar voltados para nós, ela falou, eu não posso dizer sim a isso. Meu coração despencou. A princípio, pensei que tivesse ouvido errado, como se ela estivesse apenas surpresa ou sobrecarregada. Mas não, ela estava falando sério. Ela começou a explicar ali mesmo na mesa que aquela não era a proposta que ela sempre sonhou. Disse que queria algo mais extravagante, algo digno do momento. Mencionou querer amigos e família presentes, até mesmo um fotógrafo para registrar tudo. Ah, e o anel. Aparentemente, não era o que ela merecia. Agora, não estou dizendo que comprei um anel barato em uma liquidação. Passei meses economizando para aquele anel, garantindo que fosse exatamente o estilo que ela disse que gostava. Não era do tamanho de uma pedrinha, mas também não era uma pedra gigante que precisasse de um segurança para usar. Era um anel bonito e significativo, pelo menos na minha opinião. Eu estava atônito. Ali estava eu, derramando meu coração, e tudo o que ela conseguia falar era sobre como a proposta e o anel não atenderam às expectativas dela. Ela continuava dizendo que me amava e que queria se casar comigo. Mas não desse jeito. Eu nem sabia o que dizer. De alguma forma, mantive a compostura, porque a última coisa que eu faria seria causar uma cena por isso. Encarei-a por um segundo, deixando suas palavras entrarem na minha cabeça. Então, calmamente, fechei a caixinha do anel e coloquei de volta no bolso. Certo, eu disse, mantendo a voz tranquila, se isso não é o que você quer, tudo bem. Mas vamos deixar claro, precisamos estar na mesma página. Ou estamos juntos nisso ou não estamos. Ela piscou, claramente pega de surpresa, e murmurou algo sobre precisar de tempo para processar. Eu não ia implorar, e com certeza não ia começar a fazer promessas que nem sabia se queria cumprir. Mas acrescentei, quase como um teste, se o problema é o anel, eu posso pegar outro, sem problemas. A expressão dela suavizou, e ela me deu um sorriso pequeno, quase nervoso, como se achasse que eu tinha acabado de lhe entregar uma vitória. Ela não disse sim, mas também não discutiu comigo, o que já me dizia muito. E deixe-me dizer, naquele momento, algo dentro de mim mudou. Por fora, fiquei calmo, mas por dentro, uma vozinha me dizia, isso não é só sobre o anel. Algo aqui está errado. E eu não ia ignorar isso. Fomos para casa naquela noite, e ela agiu como se tudo estivesse bem. Mas eu não conseguia me livrar daquela sensação incômoda no estômago. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de peso ainda presente. Ela estava na cozinha, cantarolando como se nada tivesse acontecido, enquanto eu estava sentado, tentando entender o que exatamente tinha acontecido na noite anterior. Quer dizer, 3 anos juntos, e ela me amava o suficiente para falar sobre casamento, mas não o suficiente para aceitar o pedido, a menos que viesse embalado com glitter, ouro e uma performance pública. O anel, aparentemente, não era especial o suficiente. O momento não era elaborado o suficiente. Não era como se ela tivesse dito não para mim. Pelo menos, era isso que eu ficava repetindo para mim mesmo. Mas a verdade é que o esforço que eu tinha colocado não foi suficiente para ela. Ainda assim, me convenci de que, talvez, só talvez, isso pudesse ser resolvido. Mais tarde naquele dia, minha irmã me ligou.
Agora, para contexto, minha irmã, de 28 anos, é o tipo de pessoa que consegue entender uma situação antes mesmo de você terminar de explicá-la. Ela é inteligente, brutalmente honesta e não tem paciência para besteiras. Somos próximos o suficiente para que ela seja minha confidente quando preciso de conselhos ou de alguém para me dizer que estou sendo um idiota. Quando atendi ao telefone, ela começou com: "O que diabos aconteceu?" Imaginei que ela tinha ouvido falar sobre o pedido de alguma forma. Suspirei e dei a ela a versão resumida da noite, todo o pedido, a rejeição, as razões dela e como eu disse à minha namorada que poderia comprar um anel melhor. Minha irmã ficou quieta por um momento. Então, com a sabedoria de alguém que vê através das desculpas de todo mundo, ela disse: "Você não está realmente bem com isso, está? Quero dizer, isso não é ótimo, admito, mas ela disse que ainda quer se casar comigo. Só quer que as coisas sejam perfeitas." "Perfeitas para ela", minha irmã rebateu. "E o que você quer nisso tudo? Você sequer queria um pedido de casamento grande e chamativo?" Eu nem tinha pensado nisso, para ser honesto. Não queria. Isso não é quem eu sou. Eu achei que tinha planejado algo significativo para nós dois. Mas ali estava minha irmã, apontando algo que estava me incomodando, mas que eu não queria admitir em voz alta. Então ela disse algo que confirmou minha suspeita: "Você tem certeza de que é só sobre o anel e o pedido?" "Porque, eu não sei, algo não faz sentido." "O que você quer dizer?" perguntei, querendo que ela elaborasse mais. "Olha", ela disse, suavizando o tom, "eu não quero te deixar paranoico nem nada, mas garotas geralmente não reagem assim se estão loucamente apaixonadas e animadas para passar a vida com alguém. Eu só, não sei, tenho uma sensação estranha sobre ela. Agora, eu sei como isso soa. Você provavelmente está pensando: ótimo, a irmã não gosta da namorada." Mas não era isso. Minha irmã sempre foi educada com ela, até amigável. Nunca tinha dito uma palavra ruim sobre ela, até agora. "Que tipo de sensação?" perguntei, tentando manter a calma. "Bem", ela disse, hesitando um pouco, "eu não ia falar sobre isso, mas uma das amigas dela me mandou uma mensagem outro dia." "Espera, o quê?" "Sim, aparentemente elas tiveram uma briga, e essa amiga, por algum motivo, decidiu me enviar capturas de tela das conversas delas. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas acho que você deveria vê-las." Meu estômago afundou. Capturas de tela? O que ela poderia ter dito que a amiga achou que eu precisava saber? "Você pode me mandar?" perguntei. Ela hesitou novamente. "Tem certeza? Não é algo bom. Quero dizer, eu não quero criar problemas se isso for só coisa normal de relacionamento. Só me manda", insisti. "Eu preciso saber." Meu coração disparava enquanto eu abria as capturas de tela, tentando me preparar para o que quer que estivesse prestes a ver. As primeiras linhas pareciam inofensivas, só minha namorada desabafando com a amiga sobre como queria que o pedido tivesse sido mais grandioso. Mas então as coisas mudaram. Ela escreveu: "Eu o amo, mas não consigo parar de pensar no outro. Ele é tudo que eu sempre quis, charmoso, bem-sucedido, rico. Eu não sei o que fazer. Parece que os dois me querem tanto, e eu não sei quem escolher." Parei de ler por um segundo, apenas encarando a tela. Meu peito ficou apertado, como se alguém tivesse me dado um soco. Ela estava falando de outro cara. Quem diabos era esse cara? E por que ela estava agindo como se isso fosse algum episódio de The Bachelorette, onde ela podia pesar suas opções? Continuei lendo, embora minhas mãos estivessem tremendo. Ela continuava falando sobre como esse cara era tão diferente de mim, como ele podia dar a ela a vida que ela sempre sonhou. Ela até admitiu que me amava, mas na mesma frase disse que não conseguia parar de fantasiar sobre estar com ele. No final das mensagens, parecia que o chão tinha sido puxado debaixo de mim. Eu achava que conhecia essa pessoa, essa mulher com quem passei 3 anos e com quem estava pronto para me casar, mas agora eu não tinha mais certeza. Liguei para minha irmã imediatamente. "Isso é real?" perguntei. "Infelizmente, sim", ela disse. "Eu não queria te mostrar, mas não podia guardar isso se tem algo suspeito acontecendo." Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava girando com 1 milhão de perguntas. Era por isso que ela tinha dito não? Era por isso que o anel e o pedido não foram suficientes? Por que ela estava me comparando a outro cara?
Minha irmã deve ter percebido que eu estava entrando em espiral, porque ela disse: "Olha, eu não quero te pressionar a nada, mas você precisa pensar sobre o que você quer e se pode confiar nela depois disso." Desliguei pouco depois, prometendo ligar se precisasse de alguma coisa. Depois, apenas fiquei sentado, tentando entender tudo. Na manhã seguinte, continuei pensando na indecisão dela, nas dicas vagas sobre opções e nesse misterioso cara rico em quem ela não conseguia parar de pensar. Eu não ia bancar o detetive nem superanalisar cada interação. Isso não faz meu estilo. Mas também não ia ficar parado e deixar ela me enganar. Ela estava sentada à minha frente no café da manhã, rolando o feed do celular como se nada tivesse acontecido. Ela ria de algo que aparecia na tela e, de vez em quando, soltava quais são seus planos para hoje, como se estivesse tudo bem. Eu mantive minhas respostas curtas e calmas. Eu não dei a ela nenhum motivo para pensar que algo estava acontecendo. A primeira coisa que notei foi o quão secreta ela se tornou com o celular. Toda vez que ele vibrava, ela olhava para a tela e virava o aparelho para longe. Quando não estava usando, deixava o celular virado para baixo na mesa. Não era preciso ser um gênio para perceber que algo estava errado. Eu não perguntei nada, nem tentei bisbilhotar. Em vez disso, comecei a prestar atenção. Nos dias seguintes, vi padrões. Ela saía para fazer compras que demoravam mais do que o necessário. Vestia-se mais arrumada do que o habitual, e suas histórias nem sempre faziam sentido. Um dia, ela disse que tinha almoçado com uma amiga, mas quando perguntei casualmente o que tinha comido, ela gaguejou e disse: massa, ou talvez fosse salada. Massa ou salada, repeti, levantando uma sobrancelha. As duas ela soltou de repente e rapidamente mudou de assunto. Eu não insisti. Não fazia sentido confrontá-la ainda. Eu precisava saber a verdade, e não ia deixar minhas emoções atrapalharem meu julgamento. Naquela noite, minha irmã ligou. Ela tinha mais a dizer sobre as capturas de tela que a amiga da minha namorada tinha enviado. Olha, ela disse, sei que você não é o tipo de cara que se preocupa com fofocas, mas isso não é só fofoca. As mensagens dela fazem parecer que ela está realmente ponderando as opções entre você e esse outro cara. Você merece algo melhor do que isso. E ela estava certa. Eu merecia. Desliguei o telefone e comecei a pensar em como abordar a situação. Esperar que minha namorada cometesse um deslize não seria suficiente. Eu precisava de respostas, e precisava delas agora. Então, quando ela mencionou que tinha planos de jantar com amigas no final da semana, não dei nenhuma pista de que achava aquilo suspeito. Quais amigas? Perguntei casualmente. Kate e Sarah, respondeu ela, sem hesitar. Onde vocês vão? Naquele novo restaurante italiano no centro, ela disse, confiante. Que bom, comentei. A que horas vocês vão se encontrar? Às 19 horas, respondeu, sem sequer levantar os olhos do telefone. Apenas assenti e deixei por isso mesmo. Naquela sexta-feira, quando ela saiu para o jantar, esperei exatamente 10 minutos antes de pegar meu casaco e sair também. Eu estava um pouco nervoso, mas focado. Naquele ponto, só queria ver o verdadeiro motivo pelo qual ela tinha rejeitado meu pedido de casamento. Segui o carro dela a uma distância segura, tomando cuidado para que ela não me visse. Ela dirigiu direto, sem nem passar pelo restaurante italiano que tinha mencionado, e estacionou no estacionamento de uma churrascaria de luxo do outro lado da cidade. Estacionei a alguns carros de distância e observei enquanto ela saía do carro. Ela não estava vestida como alguém indo encontrar amigas para jantar. Usava um vestido preto justo, saltos que adicionavam pelo menos 10 centímetros e mais maquiagem do que eu tinha visto nela nos últimos meses. Então Sarah e Kate apareceram, ou melhor, não apareceram. Em vez disso, um único homem alto surgiu. Sim, ao que parecia, as duas amigas dela eram na verdade um cara. E não era qualquer cara. Ele era alto, vestido como se tivesse acabado de sair de uma revista, e dirigia um carro que provavelmente custava mais do que meu apartamento inteiro. Ele caminhou com a confiança de alguém que nunca precisou conferir o saldo bancário, colocou a mão casualmente na parte inferior das costas dela e a escoltou para dentro, como se estivessem fazendo um teste para um filme romântico. Fiquei sentado ali por um momento, deixando a cena afundar na minha mente. Aquilo não era uma coincidência, e com certeza não era apenas um jantar amigável. Eu queria entrar e confrontá-la na frente de todos.
Mas eu não queria causar uma cena no restaurante. Eu precisava ver até onde isso iria. Não ia tirar conclusões sem provas. Esperei no carro, observando a entrada. Cerca de 1 hora depois, eles saíram. Estavam rindo, inclinados um para o outro de uma maneira que fez meu estômago revirar, mas mantive a calma. Ele a acompanhou até o carro, e eu fiquei congelado, observando enquanto ele se aproximava mais dela. Meu corpo ficou tenso, cada músculo em alerta. E então aconteceu, ele a beijou. Meu peito queimava, minhas mãos se fecharam em punhos, mas eu permaneci imóvel, me forçando a absorver cada segundo. Quando ela entrou no carro, ela riu de algo que ele disse, como se não tivessem uma preocupação no mundo. Enquanto isso, meu mundo parecia estar desmoronando, mas eu me recusei a desviar o olhar. Não a segui até em casa. Já sabia que ela entraria pela porta com alguma história ensaiada sobre como foi ótimo reencontrar Kate e Sarah. Provavelmente, acrescentaria algum detalhe sobre o restaurante para tornar a mentira mais convincente. Enquanto dirigia de volta, minha mente começou a juntar as peças. E foi aí que tudo ficou claro, como um choque de realidade. A rejeição durante o pedido de casamento, a falta de entusiasmo, os comentários sobre o anel, a desculpa de "não é o que sonhei". Não era por causa do pedido em si. Nem mesmo sobre o anel. Era porque ela estava me comparando com ele o tempo todo. Não importava o que eu fizesse, nem o quanto de esforço ou pensamento eu colocasse, nunca seria suficiente em comparação com a fantasia que ela construiu em torno dele. O pedido dos sonhos que ela queria não era sobre fogos de artifício, família ou gestos elaborados. Era sobre dinheiro, status e mostrar ao mundo que ela chegou lá. Ela queria algo que gritasse: "Olha o que eu conquistei!" E eu não era esse cara. Pelo menos, não aos olhos dela. Quando estacionei na garagem, percebi o quão cego eu tinha sido ao pensar que isso era sobre eu não fazer o suficiente. Agora, vi a verdade, ela estava me mantendo como sua opção segura enquanto decidia se ele valia o risco. Quando ela chegou em casa mais tarde naquela noite, eu estava esperando por ela. Tentei me manter calmo, composto e preparado. Ela entrou com o mesmo sorriso de sempre, aquele que usava quando achava que tinha enganado todo mundo. "Oi", disse ela animadamente, colocando a bolsa no chão. "O jantar foi ótimo." Kate contou uma história hilária sobre o chefe dela. "Vou te contar depois." Eu entrei no jogo, querendo ver até onde ela levaria as mentiras antes de eu colocar todas as cartas na mesa. Recostei-me no sofá, um braço casualmente apoiado no encosto, e assenti. "Parece divertido." "O que você pediu?" Ela hesitou por um segundo, provavelmente percebendo que não estava preparada para esse nível de detalhe. Só comi uma massa, sabe, algo leve." "Massa, né?" perguntei, levantando uma sobrancelha. "Do restaurante de carnes do outro lado da cidade." A cabeça dela levantou tão rápido que quase ri. "O quê?" "Não, que restaurante de carnes?" Deixei o silêncio pairar por um momento, apenas a encarando. A cor sumiu do rosto dela enquanto ela gaguejava. Eu te disse que estava no restaurante italiano com Kate e Sarah." "Você deve ter entendido errado." Levantei-me deliberadamente e caminhei na direção dela. Eu podia ver o desconforto aumentando. "O problema é o seguinte", comecei, "eu não acho que entendi errado. Acho que você mentiu. E acho que Kate e Sarah não apareceram porque elas nem estavam lá. Em vez disso, era um cara que dirige um carro que poderia pagar minhas dívidas estudantis e ainda sobraria para uma viagem à Europa. Isso soa familiar." A mandíbula dela caiu. Ela gaguejou. Como você, como eu soube?" Cortei. "Porque eu estava lá. Eu te segui e vi tudo. O jantar, as risadas, a mão nas suas costas. Vocês pareciam bem íntimos." Nesse ponto, ela parecia um servo assustado na frente de faróis. Tentou abrir a boca para falar, mas não saiu som algum. Cruzei os braços e esperei. Finalmente, ela conseguiu dizer: "Não é o que você está pensando." Soltei uma risada curta. "Ah, não é? Então, por favor, me esclareça. Me diga como ir a uma churrascaria de luxo com um cara que parece que saiu de Wall Street, enquanto mente que estava com suas amigas. Não é o que parece." Ela tentou segurar meu braço. Mas eu recuei. "Ok, sim,
eu jantei com outra pessoa, ela admitiu, mas foi só um jantar. Não é como se algo tivesse acontecido. Somos apenas amigos. Meu tom pingava sarcasmo. Você quer dizer o tipo de amigo que exige que você minta sobre seus planos e que beije depois do jantar? Ela começou a chorar, algo que talvez tivesse funcionado comigo no passado, mas não agora, não depois de tudo que eu tinha visto e lido. Eu não queria que as coisas ficassem tão complicadas, disse ela, com a voz trêmula. Eu não sei o que estou fazendo. Estou tão confusa. Balancei a cabeça. Não, você sabe exatamente o que está fazendo. Você está procurando algo melhor, é disso que se trata, não é? Você está me mantendo como uma opção enquanto vê se esse outro cara, qual é o nome dele, aliás? Vamos ao menos dar a ele a dignidade de um nome. Ela recuou, como se eu tivesse dado um tapa nela, mas eu não ia aliviar. Tudo bem, não me diga. Não importa. O ponto é que você tem mentido na minha cara enquanto decide se eu sou bom o suficiente para você. E você achou que eu não perceberia, que eu era burro demais para juntar as peças. Não é isso, disse ela rapidamente, a voz subindo. Eu te amo, eu o amo, mas... Mas você está tentada, eu a interrompi. Porque ele é rico e pode te dar todas as coisas que você acha que merece. Enquanto isso, eu estou aqui trabalhando duro para construir uma vida séria com você, e isso não é suficiente, é. O silêncio dela foi tudo o que eu precisava como resposta. Sabe o que mais me irrita? Continuei. Você nem teve a decência de ser honesta. Poderia ter me dito que estava tendo dúvidas. Poderia ter acabado com tudo antes de me arrastar para isso. Mas, em vez disso, você me manteve no escuro, me fez pensar que o problema era comigo e desperdiçou 3 anos da minha vida. As lágrimas agora escorriam pelo rosto dela, mas eu não ia deixar que elas fossem um escudo. Eu não queria te machucar, ela sussurrou. Pois bem, você conseguiu, respondi, cruzando os braços. Você me enganou, mentiu para mim e me fez de idiota. E para quê? Para manter suas opções abertas caso o Sr. G não desse certo. Ela tentou se aproximar novamente, estendendo a mão para pegar a minha. Por favor, podemos conversar sobre isso? Eu posso explicar. Não há mais nada para explicar, interrompi. Você fez sua escolha. Agora, precisa viver com ela. As lágrimas se transformaram em soluços, e ela desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não me movi. Apenas fiquei ali, observando enquanto o peso das ações dela finalmente a atingia. Isso não era apenas um momento ruim ou um erro. Era uma traição, pura e simples. E não havia volta disso. Eu a observei enquanto ela permanecia sentada no sofá, tentando forçar mais lágrimas. Eu vou provar para você, ela choramingou. Eu vou cortá-lo da minha vida. Vou fazer qualquer coisa, só não desista de mim. Eu ri. Uma risada fria e afiada que cortou qualquer desculpa. Cortá-lo agora? Depois de tudo? Você não acha que é um pouco tarde para isso? Ela me olhou com os olhos arregalados. Mas eu te amo, ela gritou, a voz tremendo. É só que, eu não tinha certeza se você poderia me dar tudo o que eu mereço. Lá está. Você merece, repetir. O que exatamente você acha que merece, hein? Um cara que banque seu estilo de vida luxuoso enquanto mantém outro na reserva para estabilidade emocional? É isso. Não é assim, ela retrucou, as lágrimas de crocodilo sumindo instantaneamente. Eu só estava ponderando minhas opções. Não é um crime pensar no meu futuro. Ponderando suas opções. Eu senti a raiva fervendo logo abaixo da superfície. É assim que você chama mentir para mim, esconder coisas e jogar 3 anos de confiança pela janela? Ela se levantou, o rosto contorcendo-se em uma carranca. Bem, talvez se você tivesse me dado um anel melhor, eu não teria que pensar 2 vezes. Aquilo foi o fim. Saia, eu disse, minha voz calma, mas firme. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Você me ouviu. Pegue suas coisas e saia. Você não tem o direito de me insultar, fazer-se de vítima e depois agir como se isso fosse de alguma forma culpa minha. Você está mesmo me expulsando, ela gritou, o tom dela me fazendo perder células cerebrais só de ouvir. Caminhei até a porta, peguei a bolsa dela e joguei no sofá. Sim, estou.
Você está livre para correr atrás da sua opção. Talvez esse cara te compre o grande anel que você acha que merece. Você está sendo ridículo, ela gritou, agarrando a bolsa, mas sem se mover um centímetro. Você realmente vai jogar fora 3 anos por causa disso? Você jogou fora 3 anos, rebati, no momento em que decidiu que eu não era bom o suficiente e começou a procurar algo melhor. Por um momento, ela ficou ali parada, atordoada. Então, pegou o telefone e foi em direção ao quarto. Tudo bem, vou arrumar minhas coisas, mas você vai se arrepender disso. Eu juro que vai. Eu não respondi. Não ia perder mais um segundo discutindo com alguém assim. Quem achava que podia manipular 2 pessoas ao mesmo tempo? Enquanto eu estava junto à porta, ouvi seus passos pesados pelo quarto, resmungando insultos como "Você nunca vai encontrar alguém tão boa quanto eu." Quase ri do absurdo. Boa? Ela era um desastre ambulante, e finalmente eu tinha terminado de limpar a bagunça. Quando ela voltou com as malas, me lançou um último olhar de desprezo. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Abri a porta e fiz um gesto indicando o caminho. Então você não vai ter problema em encontrar alguém burro o suficiente para cometê-lo com você. Ela saiu batendo os pés, sem dizer mais nada, e fechou a porta com força atrás de si. Fiquei ali por um momento, deixando o silêncio tomar conta. Era como se um peso que eu nem sabia que estava carregando finalmente tivesse desaparecido. 3 anos jogados fora, talvez, mas eu não ia lamentar a perda de alguém que me via como um plano B. Comecei a me livrar de tudo que me lembrava dela, as coisas deixadas para trás, os soros caros, os saltos espalhados e as joias de gosto duvidoso foram direto para uma caixa. Fechei a caixa com fita, empurrei para um canto e fiz uma nota mental para mandar uma mensagem dizendo que ela podia pegar ou não, tanto faz. Nos dias seguintes, foquei na minha vida. Não precisava de distrações ou festas de autopiedade, só queria seguir em frente. A repercussão começou logo depois. Amigos em comum começaram a mandar mensagens, curiosos sobre o que havia acontecido. Vocês terminaram? Por quê? Mantive a resposta simples, sim, ela fez a escolha dela, e eu fiz a minha. Não ia me aprofundar nos detalhes nem transformar isso em fofoca. Se ela queria fazer papel de vítima nas redes sociais, esse era o jogo dela, não o meu. Uma semana depois, ela tentou ligar. O nome dela apareceu na tela, mas não hesitei e recusei a chamada. Logo em seguida veio uma mensagem: "Podemos conversar? Eu sinto sua falta." Não respondi. O que havia para dizer? Ela já tinha mostrado quem era, e eu não estava interessado em uma reprise. Mas não demorou para o karma dar o troco. Um amigo em comum mencionou que o novo cara, o upgrade dela, não queria nada sério. Aparentemente, ele estava enrolando ela e, no momento em que ela saiu da minha vida, ele sumiu. Ela tentou subir mais alto, mas caiu feio. Quando ouvi isso, não senti raiva nem satisfação, só indiferença. As escolhas dela não tinham mais nada a ver comigo. Ela queimou a ponte, e eu não ia reconstruí-la por ela. Certo dia, um amigo perguntou se eu pretendia começar a namorar novamente. Dei de ombros. Não tenho pressa. Quando acontecer, acontece. Mas não vou mais me contentar com menos. E era verdade. Saí disso mais forte, enquanto ela saiu sem nada, a não ser a bagunça que ela mesma criou. Será que ela se arrepende do que fez? Não sei. Eu me importo? Honestamente, talvez um pouco, se surgir algo interessante. Caso contrário, que siga o rumo dela. Atualização final. Olá. Pessoal, não achei que precisaria fazer uma atualização, mas aqui estamos. Se você leu minha história original, sabe como as coisas terminaram. Ontem, ela apareceu na minha porta. Fazia semanas desde a última vez que eu a vi, então não esperava encontrá-la ali, parecendo diferente. Posso entrar? Perguntou suavemente. Encostei no batente da porta. Depende. O que você quer? Ela abaixou a cabeça. Eu estive pensando, cometi um erro. Eu não valorizei você nem o quanto você me amava. Achei que precisava de mais, mas nada importa se não tenho alguém que se importa comigo. E você sempre se importou. Cruzei os braços. Você estragou tudo. Ela deu um passo à frente.
Eu escolho você. Quero consertar as coisas. Vou provar que estou falando sério. Naquele momento, se existia 1% de chance de eu dar uma oportunidade, foi completamente destruído. Você escolhe a mim, como se estivesse me fazendo um favor. Deixe-me adivinhar, agora você também gosta do anel. O rosto dela se iluminou. Sim. É perfeito. Não vi isso antes, mas agora vejo. Balancei a cabeça, incrédulo. Inacreditável. Você está me dizendo que percebeu o quanto eu te amava e respeitava, mas a primeira coisa que menciona é o anel que você disse que não era bom o suficiente? Você está ouvindo a si mesma? Ela parecia atordoada. Dei um passo para trás e apontei para o corredor. Essa conversa acabou. Você fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Estamos terminados. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não está falando sério. Estou, respondi firmemente. Vá jogar seus jogos em outro lugar. Ela ficou ali por um momento antes de virar e sair andando. Fechei a porta atrás dela sem dizer mais nada. E é isso. Estou encerrando este capítulo da minha vida e seguindo em frente. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que conhecer seu próprio valor não é apenas importante, é tudo. Obrigado por me acompanharem. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.